Lucas. No vídeo eu vou estar mostrando minha solução para uma demanda que eu recebi. Bom, aqui no canal eu tenho alguns vídeos sobre Joomla, né, de alguns cursos que eu ministrei, e me pediram para poder fazer transcrever tudo para os slides, né, que seriam disponibilizados. Aí eu falei, pô, tem, sei lá, 19, 20 aulas ali. Eu vou ter que assistir tudo de novo para poder resumir. E aí eu preferi simplificar a minha vida. Então eu vou mostrar como é que eu fiz. Bom, eu usei o OpenAI, né, o modelo Whisper, que é de reconhecimento de voz para texto. Então uma inteligência artificial que ela já vem pré-treinada com algumas funções, inclusive, para poder realizar essas operações. E eu vou estar mostrando aqui a documentação, como instala e tudo mais, tá? No Linux é bem simplificado, acho que o maior problema é o Windows, até que tem bastante usuário de Windows também, mas o processo de instalação é um pouco diferenciado. Então, tá aqui o repositório, Whisper. Então aqui a gente vai ver o paper, né, o artigo que deu o modelo, como ele funciona, tudo mais. Então, a primeira coisa é que é utilizado o Python 3.9 e o PyTorch 1.10. Né? Então, esses são o mínimo de requisitos que precisam estar instalados. Né? Então, vai instalar através do pip. Então, vai abrir o terminal ali. Deixa eu abrir aqui o terminal. No caso, como eu estou usando Windows, é py-y pip install OpenAI Whisper. Ele vai verificar que já está tudo instalado ali. Aqui tem outras formas alternativas, tá? Para poder copiar o repositório, etc. Tá, em seguida, a gente precisa instalar o FFmpeg, que é um pacote para poder fazer análise de arquivos de áudio ali. Então, como eu falei, aqui no Ubuntu, né, no Mac e tal, dá para usar o Choco também aqui no Windows, tá? Mas uma outra forma de instalar o FFmpeg é aqui, ó. A gente vem aqui no site oficial e aqui vai ter, ó, esse Windows Builds, tá? Pode baixar esse do Gaia.dev, ele vai baixar um arquivo. A gente vem aqui, ó, ffmpeg git full.7z. Esse arquivo aqui. A gente já pode deixar aqui no C, sem problemas. Tá, agora eu vou abrir aqui. Vou descompactar tudo. Ele vai ficar com essa pasta aqui gigante. A gente pode entrar e renomear só para FFmpeg. Okay? Após isso, a gente vai precisar acessar as variáveis de ambiente do Windows. Então, variáveis de ambiente. Vem aqui, clique em variáveis de ambiente. Vem na opção de Path. Edita. E aí, no caso, vocês vão entrar aqui e copiar o caminho relativo até a pasta bin. Tá? Então, ó, user Lucas Lima ffmpeg /bin. E a gente vai colar aqui. No caso, eu já instalei o meu C ali na raiz, né? ffmpeg.bin. Após isso, talvez vocês tenham que reiniciar o computador, tá? Em outros casos, é só reiniciar o terminal, que ele já vai estar aparecendo ali. Então, depois de vocês fizerem esse passo, eu vou voltar aqui para solução. Existem duas. Aqui também tem que instalar o Rush, né? O Setup Tools do Rush. E aqui ele fala aqui, ó, dos modelos disponíveis, tá? Então aqui ele fala o estudo sobre a assertividade, tá? Não sei o quê. E aí vocês podem ver, ó, tem o mini, o base, o pequeno, o médio e o large, tá? Então, qual que é a grande diferença entre eles? A quantidade, né, a profundidade das camadas, a quantidade de parâmetros que ele vai ter para poder comparar o áudio,
né? Ou seja, o áudio é uma informação digital, apesar de ser emitido de forma analógica, ele converte para digital, e aí a gente vai ter os sinais de 0 ou 1, onde a partir desses padrões ele vai cruzar e vai identificar quais são os padrões para poder converter isso para texto. Então, quanto menor for o pacote ali, o modelo de pré-treino, menos parâmetros ele vai ter para poder comparar, tá? No caso, quanto maior, mais assertivo vai ser o nosso arquivo de texto ali final. Então ele fala aqui, ó, que tem os modelos apenas em inglês, são específicos para inglês, e tem os multilinguais, né? Ou seja, eles suportam vários idiomas, e aqui são todos eles. A gente pode ver através dos tokens quais são os parâmetros, né? A gente já está mais para baixo ali. Então, existem duas formas de implementar. A primeira é utilizando a própria linha de comando após você instalar o Whisper, né, com esse comando lá que eu tinha mostrado no início, que é o pip install -OpenAI Whisper. E a segunda depois é importando num projeto de Python, tá? Com esse código simples aqui. Então, eu vou estar demonstrando aqui como é que ele funciona. No caso aqui, eu estou convertendo as aulas uma por uma, né? Eu poderia simplificar utilizando o próprio Python, criando uma pool, né? Uma piscina de processos, agrupando todos os arquivos, a pasta, e depois processando eles em paralelo para eu ter todos os arquivos de uma vez. Eu estou fazendo um por um aqui porque eu quero ir verificando esse processo e fazendo alguns testes. No caso aqui, essa configuração eu entendo a mais básica. Tá? Então aqui a gente coloca o nome do pacote, que é o Whisper. Em seguida vem o nome do arquivo. No caso eu vou converter agora o aula6.mp3. O model que eu estou usando, no caso, é o Medium. Pode ser o Large, aí ele vai baixar esse pacote, depois ele vai transcrever. Pode ser o Tiny, mas não vai ter tanta assertividade. Aqui no Language, eu consigo passar qual idioma. Isso já facilita para ele, porque ele pode fazer um tratamento para identificar o idioma para depois começar a traduzir. Então, eu penso que é um processamento necessário, até porque todos os meus vídeos são em português. E em seguida, eu falo que eu quero que esse arquivo seja exportado em TXT. Então, eu vou começar a executar aqui. Ele vai dar um warning ali. E já vai começar a transcrever e vocês vão conseguir ver as linhas, né, uma por uma, do áudio sendo convertido para texto. Então aqui ele já começou a retornar. Ó. Isso aqui é até o formato de legenda. Né, ele consegue retornar vários tipos de arquivo. Legenda, que mais? Tipo de legenda diferente, texto, apenas texto, né? Então aqui, ó, por mais que eu tenha usado o modelo Medium, ele ainda tem alguns probleminhas, tipo, ó, Joomla com U, Sergente, né? Souza com S. Pô, isso aqui é crime, né? Se fosse, tem até uma piada, né? Souza se escreve com S ou com Z. Se fosse com Z, seria Zouza, né? Uma brincadeira. Meu nome ele se escreve com Z aqui no sobrenome. Então ele vai convertendo esse áudio para texto, tá? E após isso, ele já gera, através desse parâmetro aqui, "-f", o arquivo de texto, tá? A gente pode executar esse comando aqui depois para mostrar a quantidade de parâmetros. A gente pode usar diretamente no Python. Então eu estava com um projeto até de fazer conversão de mensagem de áudio em texto utilizando o Signal, né? Então, nesse processo, eu acabei aproveitando parte do meu projeto, adaptei ele aqui, que eu estava fazendo vários testes, né? Tava aqui os testes, e aí eu dei uma parada no projeto, mas essa aqui é a parte principal, tá? Então a gente pode, caso vocês tenham uma placa de vídeo da NVIDIA, vocês conseguem habilitar o CUDA, e isso vai utilizar a sua placa de vídeo para fazer esse processamento. Quem tem as placas de vídeo AMD não consegue. Então, um serviço específico da NVIDIA. Por isso que as ações da NVIDIA subiram bastante, né? Então, eu criei aqui uma classe.
né? E a partir dessa classe eu criei um método chamado transcribe, que eu simplesmente carrego o áudio, que é um caminho do áudio, faço a limpeza, né, o pad or trim, que é limpar ali as extremidades sem nada. Em seguida eu mando para o meu dispositivo e em seguida ele faz a decodificação desse áudio em texto. Ele retorna para essa variável resultado e eu exporto isso para um arquivo .txt. Tá? Vai funcionar da mesma maneira que aqui. Então, enquanto está rodando ali, eu vou descrevendo aqui mais umas situações. Inclusive aqui é interessante mostrar que por não estar utilizando a placa de vídeo, a GPU aqui está em 46%, mas minha CPU ela está atolada ali, né? E a memória está sendo utilizada ali até pela metade. Então, um recurso que vai consumir bastante da sua CPU. Eu vou executar o comando aqui whisper help para demonstrar e explicar um pouquinho melhor como funciona. Então ele retornou todo esse textão aqui. Vamos ler aqui. Ó. Então ele fala das dos diversos parâmetros, né? Até o language aqui, ó. A gente pode escrever da forma abreviada, que aí tem o tokenizer, que fala quais são as correspondências de idioma. Então no caso aqui tem o PT e tem o português. Então se eu escrevesse PT ou português, ele ia funcionar da mesma maneira. A temperatura ela se refere ao ajuste dos parâmetros e como eles vão se comportar, ou seja, de uma maneira mais fiel, ou seja, mais específica ou menos específica. Vamos ver o que mais aqui que dá para a gente falar. O device, a gente também consegue configurar o device da mesma maneira que aqui. O output aqui, ó, output format. Então, a gente pode definir como TXT, que foi o que eu defini, SRT, que é o de legenda, que eu conheço, esses outros dois também entendo que seja um arquivo de legenda, o JSON, que é um arquivo de texto ali, ou todos, ou seja, ele gera um zip com todos os arquivos, tá? A gente também consegue otimizar, ó, aqui ele descreve mais, ó, model. O nome do modelo. O default é o small. Device. Então, ele para o PyTorch, né, fazer o processamento das informações dos parâmetros. Ó, o task ele pode ser o transcribe ou translate. Então, dentro desse modelo, além dele pegar o áudio e jogar, ele também consegue transcrever. Então, ele consegue traduzir. Então, ele consegue pegar um áudio que está em turco e traduzir para uma legenda em português. Isso é bem interessante também. Temperatura para o sample default é 0. Deixa eu ver o que mais aqui. Então ele vai dando toda a descrição. Então aqui o FP16, o default é true. Se eu deixar para falso, ele vai assumir aquele warning, mas o warning ele não significa que vai impedir de funcionar. Aqui tem a questão das threads, né? A gente pode definir um número máximo de threads para ele poder trabalhar da melhor forma possível, o mais rápido possível. Então, esse é o panorama geral